as mudanças do mercado e o impacto nos negócios. Quais são os pilares da empresa de sucesso do futuro? Qualidade e produtividade na empresa só existe com time engajado. Qual a relação entre seus hábitos e os seus resultados? Lembre-se, os grandes começaram pequenos. Seja fiel ao seu propósito. Boa noite, Stella, tudo bem? Boa noite, Rogério Alves, que bom estar aqui com você. Mais um Acreditar em Si. Mais um episódio cheio de conhecimento bom. É isso aí, hoje recebendo o Luiz Augusto Tanco, um visitante nobre aqui, né? Já é de casa, né? É o terceiro programa, né? Sim, terceiro da Elastan de Blumenau, Santa Catarina, um dos patrocinadores aí, um dos apoiadores do programa, está sempre aí com a gente na tela. Seja bem-vindo, Luiz. Prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Boa noite, Rogério. Boa noite, Stella. Boa noite à audiência friburguense, fluminense e brasileira, né? Isso aí, tomara. Todo mundo que está assistindo a gente. Todos que nos assistem, exatamente. É um prazer estar aqui com vocês e vamos trocar ideias, né? Vamos. Luiz, sempre quando você vem a Friburgo, para mim, né? Você vem quase que só uma vez por ano, né? Para mim é assim uma injeção de novas perspectivas, de planejamento, de muitas vezes mudança de rota. Queria que você falasse um pouco para a gente como está sendo a transformação do Luiz, que eu percebo essa transformação, né? E a gente gostaria muito de ouvir de você essa coragem que a Elastan, que a empresa tem de investir na capacitação, no aperfeiçoamento da sua equipe. Bom, Rogério, se a gente for a fundo, a gente vai ficar aqui 3 dias falando sobre isso. E nós só temos 30 minutos. Exatamente. Então eu vou ser o mais breve possível para tentar compartilhar com vocês tudo o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com a Elastan. Nós estamos passando talvez por um dos momentos de maior transformação, mudança, novos rumos a nível de mercado e de tudo, relações de trabalho, questões políticas, mudanças globais. Quando você diz nós, não é Elastan, não é você, somos nós todos envolvidos no mercado. Exatamente. Então, a gente tem escolhas que a gente pode estar fazendo, de ficar sentado esperando as coisas acontecerem, depois que tudo aconteceu, a gente ficar reclamando de não ter participado dessa mudança, ou a gente fazer parte dessa mudança e todos que estão ao nosso redor poderem ser contaminados positivamente pela mudança. Então, falando do Luiz Augusto, 2024 para mim foi o ano de maior transformação na minha vida. Eu tive a oportunidade de fazer inúmeros treinamentos, treinamentos relacionados à minha questão pessoal, como por exemplo um treinamento de autoconhecimento que eu tive a oportunidade de fazer no Centro Hoffman, que foi o melhor treinamento de vida que eu tive a oportunidade de fazer. Quem tiver interesse é só entrar no YouTube lá e pesquisar Processo Hoffman. E teve vários treinamentos que eu fiz relacionados às minhas atitudes profissionais serem mudadas e a minha análise de todo o contexto que está ao meu redor passar por uma nova avaliação. Então, eu acabei com isso contaminando positivamente toda a equipe comercial e de desenvolvimento da Elastan. 2024 foi o ano também que a Elastan fez uma grande mudança. Nós fizemos um trabalho com uma consultoria fantástica, onde a gente pegou a equipe interna da Elastan já no final de 2023 e começou um trabalho de análise onde a equipe da Elastan fez um raio-x da Elastan e apresentou para a diretoria. O que a equipe precisaria que mudasse, que ela enxergaria que mudasse para melhorar os processos, o ambiente, o relacionamento, a comunicação e tudo que está relacionado ao nosso dia a dia dentro da empresa, com a equipe comercial e também com os nossos parceiros e clientes. E agora 2025, nós estamos aí já no segundo mês de 2025, esse trabalho continua, né, tanto na parte das mudanças dentro da empresa, as mudanças na equipe. A gente vem fazendo também uma incursão de algumas pessoas da equipe dentro da inteligência artificial. Já estamos implantando no dia a dia do trabalho algumas ferramentas. O desafio é grande porque não é tão simples, não tem lá
um prompt com tudo que você tem que seguir, né? Você tem que criar isso. E ainda adaptar a estrutura atual da empresa, né? Fazer esse Lego ali funcionar. Exatamente. É que a empresa não pode parar, você tem que trocar o pneu com o carro andando. Exatamente. Né? O carro está andando e o pneu está sendo trocado. Então, essa é a minha resposta curta e compactada para o seu questionamento. Isso que você falou foi muito legal, porque quando você fala dos seus colaboradores, você está falando dos seus clientes internos, né? Sim. E a gente fala muito sobre isso, né? Focar nas pessoas, focar nos clientes, focar em quem faz o movimento da empresa acontecer, porque quem está no dia a dia na ponta consegue agregar muito com a evolução dos negócios, né? A gente está passando por uma mudança muito significativa nas relações de trabalho. Né? A gente tem um poder que ele estava na mão do empregador e ele está passando para a mão do empregado, né? Por uma série de fatores. Então, nós precisamos tratar essas questões de relacionamento, de humanização do trabalho, de senso de comunidade da empresa, também tem que ser tratado de forma diferente, com uma nova abordagem, com uma nova visão, com atitudes que elas se encaixem dentro desse novo conceito. O que acontece? Por exemplo, a Elastan, ela tem um propósito. Né? O nosso propósito é criar um futuro que vai além da moda existente. Ou seja, nós estamos criando moda. Né? É isso que nós fazemos. Produzir elásticos, rendas, cadarços é apenas uma consequência. Amanhã depois nós podemos estar fazendo moda de uma outra forma, mas o nosso propósito é fazer moda. Mas para nós fazermos moda, não adianta nós termos maquinário, matéria-prima, desenvolvimentos, enfim, produtos, e não termos as pessoas comprometidas para que isso aconteça. Né? Então, como o Rogério bem colocou, número 1, retenção, a pessoa estar na empresa porque realmente ela quer, esse é o ponto principal, e ela ter a contrapartida de que a empresa está fazendo por ela, está planejando o futuro dela, está abrindo oportunidades, o que não vai acontecer com todos, porque nem todos têm o mesmo nível de comprometimento. Mas eu volto a falar aqui um jargão, né, que eu comentei na nossa primeira conversa aqui, que é o seguinte: quem quer crescer, para quem quer crescer, nunca esteve tão fácil. É só correr atrás. Curso, treinamento, empenho, comprometimento, fazer acontecer. Agir e pensar fora da caixa. A informação está muito disponível, né, Luiz? Muito fácil. É só você sair realmente da caixa, da zona de conforto ali e buscar essa informação, né? E está existindo também uma carência no mercado, né? De mão de obra, do colaborador em forma de interesse, né? Isso aí, tá vendo? Uma quebra de paradigma. Eu queria que você mencionasse para a gente, Luiz, qual é a ordem da presidente da empresa caso algum funcionário chegue atrasado ou aconteça alguma coisa com o funcionário, qual é a ordem da presidente da empresa? A gente criou uma metodologia de trabalho onde diariamente os líderes e gestores da empresa, eles são informados pelas duas pessoas que coordenam, que fazem a gestão de talentos da Elastan, que coordenam o RH, quem chegou atrasado na empresa. Né? Então, vamos dizer assim, chegou atrasado, vai tomar uma bronca, né? Não, muito pelo contrário. Chegou atrasado, o líder e o gestor vai lá para conversar com a pessoa. Tá tudo bem, alguém da tua família passou mal, teve algum problema de saúde, a gente observou que você chegou mais tarde hoje, a gente se preocupa com você, horário de ônibus, algum ajuste que a gente tem que fazer, alguma coisa que a empresa possa estar te ajudando. Né? Por quê? Porque a nossa preocupação é que, se a pessoa está chegando fora do horário dela, alguma coisa pode estar errada no particular dela. E se a empresa puder ajudar de alguma forma, a gente está à disposição para ajudar. Então, vamos dizer assim, você olhar o ecossistema da empresa de forma diferente. Porque muitas vezes a pessoa está com um problema, ela está chegando atrasada por algum problema, mas ela não se sente à vontade de falar para o líder, para o gestor ou para alguma pessoa da empresa Sim. o que está acontecendo. E talvez ela esteja até angustiada, né? Que ela não sabe como resolver aquilo. Exatamente. Então, nessa conversa, muitas vezes aparecem N situações e o líder, o gestor, ele pode até dar sugestões, fazer comentários ou até buscar ajuda da gestão da empresa para alguma situação que aquela pessoa esteja, algum desafio que aquela pessoa esteja passando. Quem está nos assistindo agora pode pensar, poxa, mas eu vou dar moleza para o funcionário, é uma visão diferente, porque choca isso. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta.
tem dado certo ou está dando resultados positivos? Sim. Essa mudança de Sim. comportamento da empresa? Sim, está dando resultado. Lógico que a gente não vive no Alice, não é Alice no País das Maravilhas, né? Nós Sim. vivemos no mundo real, então existe a questão do resultado, existe a questão dos números que têm que ser alcançados, as metas e os objetivos elas estão lá, mas o mais interessante é o seguinte, a Elastan, a nível de qualidade, a nível de produtividade, a gente está vivendo o melhor momento da história da empresa. Então, isso demonstra, porque qualidade e produtividade você só consegue se a equipe está engajada. Então, como a gente vive o melhor momento da Elastan nesse sentido, a gente entende que, lógico, é um conjunto de fatores, que são várias ações, sim, mas essa humanização, realmente a gente nota que ela deixa até o ambiente mais leve, assim, as coisas fluem com mais facilidade e a gente sabe que um dos grandes desafios de todas as empresas é a questão da comunicação. Né? E a gente observa que dentro da empresa a comunicação ela melhorou e melhorou muito, principalmente entre os setores, porque os setores eles têm que se enxergar como clientes internos e a gente, para conseguir fazer isso, tem que haver uma harmonia e aí facilita. Essa noção de um complementar o outro para um objetivo central, né? Essa visão exatamente, às vezes é difícil dentro da empresa. Exatamente. Nunca vai existir o perfeito. Sempre você está buscando essa melhoria. Mas com harmonia no ambiente de trabalho, realmente as coisas fluem muito melhor. E no off a gente estava já falando o programa inteiro, né? Sobre esse processo de mudança. Perfeito. Né? Como mudar, como deixar de reclamar e realmente encontrar as soluções das suas dores, né? E a gente estava conversando sobre esse processo do despertar e como que esse como funciona. A minha percepção é que de 2021, né, vamos falar 2021 para cá, a velocidade do mundo mudou porque o mundo está muito mais digital. Né? Então, eu cito até mesmo o meu exemplo, eu viajava muito mais para resolver questões, participar de reuniões, que hoje tudo é feito online. Né? O relacionamento, ele precisa do contato pessoal, mas o online ele se tornou uma, vamos dizer assim, como se fosse facilitador. Um facilitador, muito obrigado, um facilitador de você manter o relacionamento interpessoal aceso, seja entre unidades de empresa, empresa representante, empresa cliente, empresa parceiro. Então isso facilitou muito, né? Então essa velocidade que o mundo tem nesses últimos 4 anos e meio, ela não foi assimilada pela maioria das pessoas. A maioria das pessoas ainda entende que as mudanças antes demoravam 1 década, 2 décadas, as coisas eram, né, aquela roda girando devagarinho e tal, e agora é um carro de Fórmula 1. As mudanças elas são rápidas, né? Então, por exemplo, assim, a gente pega o que eu recentemente fiz viagem para o exterior, né? A gente observa como praticamente não tem mais casa de câmbio. Por quê? Porque entrou o Waze, entrou o Nômade, Wise, entrou o Nômade, enfim. Você já vai com o seu cartão, você transita na moeda do país onde você está e... Exatamente. Automaticamente. A quantidade de aplicativos que você tem para encontrar os lugares, as diversões que você quer fazer, né? Isso tudo antes você tinha que comprar um livro, pesquisar, conversar com pessoas. Hoje você resolve tudo sozinho em questão de segundos. É tudo muito rápido, né? Então, tudo isso está transformando a velocidade do mundo. Né? Antes, vou viajar, quanto aparato você tinha que preparar antes de viajar. Hoje você viaja e vai resolvendo as Depois coisas. Depois eu beijo, lá eu beijo. Enquanto está no caminho. Exatamente, né? E nos nossos relacionamentos interpessoais, seja amigos, família ou no ambiente de trabalho, essas transformações estão acontecendo muito mais rápido. Né? Então, por exemplo, eu converso com muitas pessoas que elas relatam para mim que a família dela, por exemplo, já não almoça, já não janta mais junto, mas é necessário. Então, é uma mudança que não pode acontecer. Tem que ter tem que avaliar, né? O que deve e o que não deve mudar. E já no âmbito profissional, o modo, como eu falei antes aqui, o modo aposentadoria, né? O modo... Deu certo, agora eu vou... agora eu vou... É isso aqui, eu montei esse negócio, a minha equipe tá
trabalhando desse jeito, agora eu vou ficar aqui no modo Quietinho. aposentadoria, porque os próximos 30 anos nada vai mudar. Todo final de mês eu faço minha retirada como se fosse um salário e estou satisfeito. Ou aquele gestor, aquele gerente, aquele líder de equipe que diz, não, agora eu fui promovido, a equipe está aqui comigo tal, e os próximos anos aqui, os próximos 30 anos estão virando próximos 30 dias, né? A mudança está muito rápida. Então, todo esse contexto, ele requer que nós estejamos constantemente buscando conhecimento, buscando evolução, nos provocando positivamente a nível de leitura de livros, assistir vídeos no YouTube, conversar com pessoas que nós consideramos mais inteligentes do que nós, visitar outras empresas, visitar clientes, visitar fornecedores, entender o contexto das mudanças no mundo. Tentar estar um passo à frente, né? Porque quanto maior a empresa, eu imagino, é mais difícil fazer uma agilidade muito rápida, né? Porque você tem uma estrutura de mudança que às vezes, se você não estiver à frente, não estiver sempre buscando, fica mais difícil de você acompanhar essa mudança, ou não? Sim, e além disso eu colocaria mais um tempero nesse caldo, que é o seguinte, todos nós, eu acredito nisso, que todos nós temos as nossas convicções. Ok? E para nós mudarmos as nossas convicções, nós fazermos essa mudança, eu vejo que é uma das coisas mais difíceis que existe, porque quando nós apontamos o dedo para as outras pessoas, nós estamos olhando o que as outras pessoas poderiam melhorar ou estão perdendo, enfim, mas é difícil a gente fazer isso conosco, você botar um espelho na sua frente e você se enxergar ou você pedir para as outras pessoas fazerem uma análise do que eles enxergam que você tem que mudar nas suas convicções, né? Então, essa autoanálise, vamos colocar dessa forma, ela precisa ser feita constantemente. Então, 2024 foi o ano onde eu cheguei nos 50 anos de idade, então até foi um ponto de inflexão na minha vida. Nos 50 anos de idade, eu comecei a perceber que eu tinha e tenho, né, muitas coisas que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar, que eu preciso evoluir, porque eu quero trabalhar pelo menos até os 75, 80 anos de idade, né? E eu quero que as pessoas que estejam ao meu redor, que façam parte do meu ecossistema, a nível de cliente, parceiro, representante, equipe interna, minha esposa, meus filhos, meus irmãos, minha mãe, cunhadas, enfim, sobrinhos, eu quero que eles sejam contagiados da forma como eu estou contagiado. Eu quero passar isso para eles. Né, de trabalhar isso, de ficar se provocando aonde eu posso melhorar. Não é só aceitar o hoje, né? O agora. Assim. Exatamente. Qual o melhor livro o Luiz leu nos últimos tempos? Olha, Rogério... Que se diz não gostar de ler, mas que se vê obrigado a ler. Sim, eu sou uma pessoa que realmente não gosta de ler. Eu não tenho... Eu não tenho paciência para ler, eu falo isso já... Não encontro prazer em ler, né? Não, eu não encontro prazer na leitura em si, mas eu consegui trabalhar o encontrar o prazer no conhecimento. Então, eu posso dizer que eu li, no segundo semestre do ano passado, eu li vários livros bons, mas eu citaria 2 livros fantásticos, que inclusive eles não são do mesmo autor, mas um complementa o outro, que os 2 livros estão linkados com hábito. Perfeito. Então, o que acontece? Para a gente mudar o nosso hábito, a gente precisa fazer um exercício enorme, um exercício monstruoso. E esses 2 livros, eles trouxeram para mim, vamos dizer assim, um insight de como eu poderia me trabalhar. Um deles é Hábitos Atômicos. Eu ganhei da Estela e da Thaís esse livro. Hábitos Atômicos. E o outro livro é O Poder do Hábito. Os 2 livros, eles acabam se complementando, porque os 2 falam de hábito, mas eles abordam de maneiras diferentes. Né? Então, esses 2 livros, vamos assim, você trabalhar a junção do ensinamento dos 2 livros, eles trouxeram foi uma virada de chave, né? Um jargão aí que a gente usa muito, virada de chave, mas eles foram uma virada de chave na questão de saúde. Hoje eu tenho trabalhado a minha saúde de forma diferente. A questão de exercícios físicos, eu não consigo passar um dia sem fazer mais exercício físico, não consigo. Pode ser, eu estou no hotel, eu estou com corda, se chover, eu não puder caminhar, eu vou pular corda no hotel, alguma coisa eu vou fazer. Né? A questão de levar
sempre algo novo para a equipe, sempre tem que estar levando alguma coisa nova para a equipe, eu me cobro por isso, eu pesquiso, eu vou atrás, busco subsídios. A questão de relacionamento pessoal com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha mãe, né? Então, esses 2 livros realmente assim, me mudaram. Eles me mudaram de verdade. É interessante, Rogério, porque talvez se eu tivesse lido esses 2 livros há 5 anos atrás, a mudança talvez não seria a mesma. Porque eu vejo que conforme o momento que a gente está na nossa vida, os desafios que a gente tem, a gente absorve partes mais, vamos dizer assim, com mais intensidade do livro do que outras. Porque eu conversei com uma pessoa que leu O Poder do Hábito e a interpretação dele não foi exatamente igual à minha, porque o momento que ele vive é um momento diferente. Então, talvez esses 2 livros, daqui 5 anos eu tenha que ler novamente. E quando eu lê-los, eu vou interpretar de uma maneira um pouco diferente do que eu interpretei agora. Porque seriam como se fosse... Eu não vou fazer uma comparação nesse nível, né? Mas seria como se fosse um livro de evangelho. Não, mas tem que estudar constantemente. Tem que estudar constantemente. E dependendo do momento que você lê, da forma que você estudar, você vai interpretar de outra forma. Você falou atrás lá sobre o online, sobre essa facilidade que a empresa tem hoje, que o empresário tem hoje de estar online, né? Sim. Às vezes a pessoa olha e fala, então tá, eu vou fazer... Lá na Elastan tem uma cabine para facilitar isso, tem uma sala, tem um estúdio para facilitar isso, para videoconferências, como é muito parecido com essa sala aqui, né? Sim, só não tem as câmeras, mas tem as pequenas câmeras dos celulares. Sim. Isso também é importante, você criar o ambiente, porque você acaba se obrigando a utilizá-lo de forma correta e aumentar a qualidade desse online, né? Porque também não pode ser um online, eu estou online, mensagem de WhatsApp. Não pode, né? Rogério, falando assim rapidamente, né, do que a gente implementou na Elastan, a gente tem 2 situações. A primeira está linkada à minha mudança de paradigma, né? Porque eu era totalmente contra qualquer canal de vendas que não fosse o canal de vendas do representante. Sim. Mas a equipe de representantes da Elastan, ela não consegue cobrir todo o país. Nós temos regiões do Brasil que não tem representante e eles não cobrem. Então, agregando, né, a sua colocação, eu vou colocar que a gente, em primeiro lugar, tinha montado esse estúdio, né, essa sala online, para ter as reuniões online com os clientes e com os representantes, a nível de fortalecer a presença da Elastan junto a essas empresas, principalmente as estilistas, as pessoas de criação, que muitas vezes quando a gente está indo para a cidade onde o cliente está, a estilista está trabalhando com questão de foto, catálogo, desenvolvimento de coleção, não pode atender, e às vezes o próprio representante tem dificuldade, então o online ele seria com a participação do representante. E quando a gente começou a fazer o trabalho do Inside Sales, né, que é o inside de trazer para dentro as vendas, né, a gente viu, na verdade, através de um trabalho de consultoria que a gente contratou, a gente viu que a gente poderia inclusive usar essa mesma metodologia do estúdio, do online, com imagens, com vídeos, para essa equipe que atende regiões que não tem representantes e que a gente nunca viu o cliente fisicamente. Mas a gente vai ter a oportunidade de conhecê-lo e ele conhecer a gente numa conversa online. E aí houve um investimento inicial. O que acontece? Eu era totalmente contra. Era uma convicção que eu tinha. Os meus primeiros 12 anos de profissional foram como representante comercial, né? Então, aqui no meu sangue corre sangue de representante comercial. Tem até um livro que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, né? Exatamente. A gente entra nesses desafios. Exatamente. Então, eu fui provocado, né, no sentido, né, a dona Dolores lá, que é a nossa CEO, ela me provocou até com estímulo financeiro nesse sentido, né? Eu vou dar a verba para vocês investirem, se não der certo, o investimento foi feito, a gente tentou, mas ninguém vai sofrer com isso, né? Então foi feito o investimento e hoje nós temos uma equipe já são 4 pessoas que trabalham exclusivamente no online, com uma pessoa que coordena, então vamos falar que são praticamente 5 pessoas ali, e a gente já trabalha com uma expectativa que muito possivelmente até o final do ano que vem nós devemos chegar perto de dobrar essa equipe do online, né? Hoje a gente atende em torno de
350 clientes ativos no online, que é um número que um representante ele consegue atender aí até uns 90, 100 clientes ativos com um escritório de representações. Sim. Consegue atender, a não ser que ele tenha uma equipe muito grande, né, que tenha lá 4, 5, 6 pessoas, ele consegue atender mais. Então no online a gente consegue atender um número ali perto do que 4 representantes atenderiam em regiões onde o combustível é muito caro, porque são distâncias longas, os clientes estão muito longe um do outro. Dispersos, né? O valor por venda, de venda, né? Não valeria a pena o representante fazer um investimento, mas a equipe ela consegue trabalhar com esses clientes usando o online como uma ferramenta de relacionamento extremamente eficaz. Funciona muito bem. Então mostrou pra gente que tinha uma outra forma de fazer a mesma coisa, ou seja, se alcançar o resultado de forma diferente. Quebrou o paradigma. Quebrou o paradigma. Doeu, mas foi positivo. E me mostrou o quão resiliente a gente tem que ser. E esse processo que você traz da mudança, você traz muito... Já tá acabando, hein? Última pergunta. Traz muito o buscar. Sim. Né? Eu preciso mudar. Sim. Como? Para onde eu vou me mudar? Bom, eu entendo que cada um tem que buscar a sua mudança. Esse novo endereço. A sua transformação, a sua... Aonde que eu vou pesquisar isso, né? Então, o que acontece? Eu falei aqui, networking, então, a questão de você tentar conversar com pessoas mais inteligentes do que você mudar alguns círculos vamos falar assim, vou começar a participar lá no sindicato, vou começar... Sair do seu mundo mais aqui. Para conversar com as pessoas inteligentes, Sim. Eu vou começar a participar de uma associação comercial, eu vou começar a participar de grupos de discussão. Expandir o conhecimento. Exatamente. Grupos de empresários, mesmo que você não seja empresário, participa do grupo de empresário. Empresas de outro ramo, né? Tudo. Tudo que envolve relacionamento. Número 2, livros. Eu entendo que leitura de livro é uma coisa muito importante. Como eu falei, eu não gosto de ler livros, mas eu gosto de conhecimento. Então, a busca pelo conhecimento, muita coisa no YouTube. Hoje a gente tem cursos EAD de extrema qualidade, que tem um investimento aí na casa de valores que custam menos do que um jantar, um almoço, um sushi, né, por mês, né, para você ter conhecimento. Visitar fornecedores, visitar clientes, visitar outras empresas de outros segmentos. Porque toda essa busca te gera uma clareza melhor. Sim. Das suas tomadas de decisões. Exatamente. E trabalhar também uma coisa muito importante, que é o autoconhecimento. Eu entendo que a gente tem que procurar se conhecer. Isso é muito importante. Porque no final das contas a gente que decide, né? Sim. A pessoa decide, né? E eu enxergo dessa forma. Uhum. A minha verdade é a melhor verdade. É como eu enxergo. Então, o desafio disso tudo é assim, você mudar a sua forma de enxergar. Não, a minha verdade não é a melhor verdade. Eu tenho que buscar a melhor verdade. É você estar em busca. Luiz, obrigado pela presença. Caneca do Acreditar em Si como presente. Muito obrigado. Muito obrigado, Rogério. Manter a lembrança ligada obrigado, na gente. Stella. A gente que agradece. E aí te dá uns segundinhos para você falar 30 anos de Elastan. 30 anos de Elastan, uma empresa que começou num galpãozinho de madeira de 300 metros quadrados. Fico até emocionado, né? Porque realmente a gente lembra o desafio da minha mãe e do meu irmão, quando tudo começou, e a gente olha todos os desafios, todas as conquistas, o aprendizado com os erros e a busca, né? A busca pelo novo, a busca pela inovação, pela criatividade e, acima de tudo, a busca por um propósito. Porque uma empresa, ela só prospera se ela tiver um propósito. Porque as pessoas, elas vêm junto, elas são magnetizadas pelo propósito. Então, é isso, né? Eu sou muito grato por participar dessa equipe fantástica. Eu estou 23 anos na empresa, menos tempo do que você, né? Você está mais tempo do que eu. Mas eu me sinto muito grato. Eu trabalho porque eu gosto e, se precisasse, eu trabalharia de graça, porque realmente é uma equipe fantástica, é um trabalho magistral que a gente faz. Obrigado pela presença mais uma vez, Luiz. Obrigado, Rogério. Obrigado, Stella. E obrigado a todos vocês aí pela audiência. Até a próxima, então. Até a próxima, pessoal.